1 Samuel 8, do 10, diz assim a palavra de Deus, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Você trabalha para Deus só quando é chamado por alguém? Ou você faz isso mesmo sem ter sido chamado ou convidado? Às vezes algumas pessoas dizem assim: ninguém me chamou, ninguém falou comigo. Será que isso seria impedimento para que nós estivéssemos servindo a Deus e trabalhando em seu reino? Trabalhar para o reino de Deus, mesmo sem ter sido convidado pelas pessoas, só é possível, irmãos, quando antes de tudo, nós temos a certeza de que foi Deus quem nos chamou para alguma coisa. Porque senão você sempre vai esperar um convite, e às vezes o convite não vem. Ou às vezes alguém pode até dizer assim: olha, não preciso mais, e aí você se sente rejeitado. O texto nos conta a história de um grande homem de Deus, chamado Samuel, que já por volta dos seus 5, 6 anos, máximo 7 anos, foi levado para o tabernáculo do Senhor, para ali crescer e ser ensinado pelo sacerdote Eli, e pudesse então crescer, servindo a Deus, trabalhando para o reino de Deus. E logo na sua juventude, Samuel foi consagrado e ratificado como profeta de Deus para o povo de Israel, porque aquilo que ele falava acontecia. Então essa era a prova de que Deus estava usando Samuel como profeta. Samuel que veio ao mundo como resposta de oração de sua mãe, que era estéril, e Deus atende a oração de Ana, e ali abençoa, e Samuel vem à luz, vem à vida. Ele se constitui, ele é constituído por Deus como profeta, como sacerdote e também como juiz. Ele que consagrava o povo a Deus através dos sacrifícios, ele que julgava o povo quando alguém tinha alguma demanda, ele que, como vidente e profeta, anunciava para o povo a voz de Deus e aquilo que o povo precisava fazer. O povo então, depois de tudo que o profeta Samuel fez, pediu um rei. Se nós olharmos para o contexto, os israelitas haviam passado por uma batalha contra os filisteus. Na primeira batalha perderam em torno de 3 a 4 mil homens. Depois, na segunda batalha, também contra os filisteus, perderam em torno quase de 30 mil homens. Nesse episódio, a arca de Deus é roubada, é levada pelos filisteus. Os filisteus colocam a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, no templo do Deus deles, Dagon, ou Dagon, e aí Deus faz com que a imagem desse Deus caísse no chão. Os filisteus ficam temerosos e devolvem a arca da aliança, que vai ficar na casa de Abinadab. E aí então, nesse momento, o povo temeroso vai e busca a Deus, depois de uma exortação de Samuel. Samuel lhe diz: olha, vocês precisam abandonar a idolatria, precisam abandonar outros deuses. E aí essa exortação está no capítulo 7, verso de número 2 ao 4.
o povo atende a esse chamado, a essa convocação do profeta para abandonar toda a idolatria, toda a maldade. O povo se volta para Deus, se consagra a Deus, então, saindo à batalha, experimenta uma vitória contra os filisteus, a quem muito tempo eles não venciam. Samuel então reúne todo o povo, erige uma pedra, coloca uma pedra num determinado lugar e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel já estava avançado em dias, né? Diz o verso de número 1, que Samuel envelheceu e colocou seus filhos como juízes sobre todo o Israel. Ali em Berseba, os filhos deles não andaram nos caminhos dele, e isso era testemunhado pelo próprio povo. O povo então pediu: concede-nos e consagra-nos um rei. Samuel se entristece, e ele vai orar, e a pergunta é: o que você faria se as pessoas a quem você tem servido dissessem para você: eu não quero mais você? O que você faria quando as pessoas a quem você dedicou toda a sua força, energia, e isso não estou falando, a gente pode aplicar não apenas numa questão de ministério, igreja, a gente pode aplicar na nossa família. Quantas vezes nós damos o sangue, todo o nosso vigor, toda a nossa disposição e vontade para servir aos nossos, aquelas pessoas a quem nós amamos, e de repente nós nos sentimos rejeitados. Como se as pessoas dissessem: olha, eu não quero mais, não precisa mais, você não serve mais. Foi esse sentimento que passou no coração de Samuel. Samuel se entristeceu porque o povo pediu um rei, e Samuel então vai orar. Deus falou: olha, Samuel, o povo não rejeitou você, rejeitou a mim, porque desde quando eu tirei esse povo do Egito, ele está buscando outros deuses, ele se volta contra mim, ele abandona os meus mandamentos, abandona a minha palavra. Não rejeitou você, rejeitou a mim. Mas logo depois Deus diz: olha, o povo também rejeitou a você. No verso 8 ele diz: como fez a mim, assim também faz a ti. Então quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre esse sentimento de rejeição que às vezes nós sentimos, que pode ser em relação a algum trabalho, algum ministério, algo que você tem feito na igreja, algo que você tem feito para Deus, e não para os homens. Isso é importante, essa diferença. Algo que você tem feito na sua casa e que em algum momento você se sente preterido, você se sente excluído, rejeitado, deixado de lado. O que Samuel fez, o que ele fez quando ele se sentiu rejeitado, aquele que foi instrumento de Deus para conduzir o povo, para orientar o povo, o que ele fez? Ele orou. Quando você se sente rejeitado por alguém, por qualquer pessoa que seja, ou em qualquer situação que seja, você precisa orar antes de tudo. E o verso de número 6 nos mostra isso, que Samuel ele ora e busca a presença do Senhor, até que o Senhor o responde, porque sem oração a gente não encontra forças, porque quando alguém diz, se na nossa cabeça, se no nosso coração a gente não tiver muita segurança daquilo que Deus quer para nós e através de nós, a gente desmorona, a gente não encontra forças. Então é a oração que vai te fortalecer. Eu já citei aqui algumas vezes, irmãos, quando eu estava sendo preparado como candidato, igual o nosso irmão Luiz Eduardo, né, está hoje, quando eu estava sendo preparado, eu ouvi de pastores dizendo: olha, pode desistir porque não tem campo, vocês não serão ordenados. Você pode desistir disso aí. Então existem pessoas que realmente se levantam, eu não vou dizer enviadas do diabo, mas usadas por ele. Assim como Pedro. Jesus teve que falar para ele: arreda de Satanás. Ele não falou arreda Pedro, porque ele sabia que é Pedro que estava sendo ali usado naquele momento. O seu inimigo não é o seu irmão. Jesus sabia que o inimigo dele não era Pedro, era alguém que estava trabalhando ali por trás. Então, existem pessoas que vêm e falam algumas coisas, e se a gente for dar ouvidos, a gente desmorona muitas vezes. E por isso sempre precisa orar, manter uma vida de oração, para que nós estejamos seguros qual é a vontade de Deus. Samuel orou, pedindo a direção do Senhor. Jesus em todo o tempo estava orando, exemplo maior de oração do que o nosso Salvador, que subia ao monte para orar, que onde estava orava,
pedindo a direção a Deus, que no momento mais difícil também estava ali orando e chamou os seus amigos para orarem com ele e se sentiu rejeitado também naquele momento, porque ele disse aos seus amigos: nem por uma hora vocês puderam orar comigo, vigiar comigo. Então, quando todos os lugares fecharem as portas para você, quando você se sentir rejeitado por tudo e por todos, lembre-se que você tem ainda a porta do céu. Você tem o coração de Deus, você tem a presença de Deus pela oração. E aí o salmista diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça. Que nós busquemos em oração a direção do Senhor para a nossa vida. Devemos aprender a pedir a Deus orientação, e não usarmos a oração apenas como uma prateleira de pedidos, mas pedir a Deus: Senhor, me oriente, me ensine, me mostre a tua direção, qual a tua vontade para a minha vida, antes de você se afastar. Samuel poderia ter dito, assim como muitos de nós, como muitas pessoas fazem nos nossos dias: ah, não quer não? Muito bem, agora é com vocês. Se virem. Não quer que eu esteja ajudando, não quer que eu esteja fazendo, já que eu não sirvo mesmo. Então vocês fiquem aí com o ministério de vocês, fiquem aí com a sua vida, fiquem aí com a sua família, fiquem aí com o seu casamento, fiquem aí com o que você quer, que eu estou saindo. Antes de nós atendermos a essas investidas de Satanás para que a gente fuja de qualquer ministério, de qualquer trabalho, qualquer dádiva que Deus tem nos dado, que nós oremos em primeiro lugar. Senhor, qual é a tua direção? Qual é a tua vontade antes que eu me afaste? Samuel ora, e Deus responde a Samuel. Primeiro Deus trata com Samuel: Samuel, o povo não rejeitou a você, o povo rejeitou a mim. E depois Deus orienta a Samuel: olha, atende o que o povo está pedindo. A gente precisa entender, irmãos, quando se trata de ser humano, gente, pessoa, que às vezes as pessoas falam assim: ah, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Já viu essa frase? Essa frase completamente antibíblica, essa frase. É antibíblica, porque Deus diz para a gente amar até mesmo o inimigo, para perdoar, né? Porque tem ser humano ruim, tem ser humano muito bom. Tem ser humano que às vezes não quer ver nem pintado, nem de longe. Tem ser humano que você dá a vida por ele. Embora esses sejam mais difíceis. Mas tem. A gente precisa entender que quando se trata de mim, de você, quando se trata de gente, a gente está sujeito à rejeição. Nós precisamos compreender que a rejeição faz parte da vida humana. Você faz escolhas, outras pessoas fazem escolhas. E se não foi você que foi rejeitado, você rejeitou alguém. E a gente precisa ter o pé no chão com respeito a isso. Porque se você sabe que em qualquer momento o ser humano pode te decepcionar. Quando a gente trabalha em classe de catecúmenos, né, doutrinária, pessoal que está chegando para a igreja, né, sempre ouvi isso, e quando eu lembro sempre comento isso, que nós precisamos conjugar o verbo, aprender a conjugar o verbo decepcionar. Que eu decepciono, você decepciona e nós decepcionamos uns aos outros. Nós vamos frustrar e nos frustrar em algum momento. E se você coloca toda a sua expectativa, toda a sua vida sobre alguém, você vai desmoronar. Quando o relacionamento desmoronar. Deus então está falando: olha, Samuel, eu fui rejeitado. Você foi rejeitado. Verso 9. Verso 8. Assim também o faz a ti. Deus estava dizendo então que nós precisamos entender que isso é possível. E não significa que as pessoas são nossas inimigas. Significa que é gente e ser humano.
É claro que isso deveria haver? Não, não deveria acontecer. Mas eu não posso ser ingênuo e achar que isso nunca vai acontecer comigo. Você não pode ser ingênuo e achar que isso nunca vai acontecer com você. Mas não é por isso que você mede seu ministério, não é por isso que você mede a dedicação que você deve à sua família, a dedicação que você deve aos seus filhos, a dedicação que você deve aos seus pais, a dedicação que você deve aos seus irmãos. Jesus mesmo foi rejeitado. Nós ficamos preocupados e pensamos tanto nas conquistas, nos sonhos que nós queremos realizar, pensamos tanto no sucesso da nossa própria vida, que nós esquecemos de nos preparar para esses momentos difíceis quando nos sentimos rejeitados. Então você deve buscar viver os sonhos de Deus, você deve buscar viver a vontade de Deus, mas você deve também colocar o pé no chão e entender que você pode experimentar lutas e rejeições, vindo das pessoas que estão mais próximas a você. E aí você lembra, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Nem quem lidera, nem quem é liderado. Nem quem rejeitou, nem quem é rejeitado. Todos nós somos devedores. É interessante que às vezes nós nos questionamos, por que isso acontece com a gente? E aí o verso 9, ele diz, agora pois atende a sua voz, porém adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Deus estava dizendo para Samuel, Samuel, cumpre aquilo que o povo te pediu. Deus estava atendendo a esse pedido que não era a vontade dele, dizendo, olha, o povo me rejeitou também. Deus poderia dizer assim, olha, não, eu sou o rei, eu sou o soberano sobre o meu povo. Deus estava dizendo, atende. Aí aqui a gente aprende que algumas vezes Deus permite algumas situações na nossa vida. Permite rejeições na nossa vida, permite lutas na nossa vida, dificuldades na nossa vida, para que nós aprendamos a gerenciar o nosso coração, aprendamos a colocar no lugar certo e sobre a pessoa certa toda a nossa disposição, todas as nossas motivações. Porque se a sua vida, o seu coração estiver sobre a pessoa errada, as suas motivações, a sua esperança, a sua disposição um dia acaba. E aí Deus diz, Samuel, atende. Porque Deus permitiu que essa rejeição acontecesse sobre si mesmo e sobre o próprio Samuel. Então, o que fazer quando nós nos sentimos rejeitados? Nós oramos, nós entendemos que a rejeição faz parte, porque até Deus sofreu, até Jesus enfrentou e passou pela rejeição. Terceiro, nós precisamos nos manter fiéis à palavra do Senhor e à direção que Ele dá para nós. A despeito de qualquer situação, você tem que ser fiel à Bíblia e ao chamado de Deus para a sua vida. Se você não sabe para o que Deus te chamou, você deve ser experimentado, deve orar e pedir direção a Deus para isso. Mas você não deve deixar nada tirar o seu foco da sua fidelidade a Deus e ao chamado dele para você. E aí o verso 10 diz, então, no verso 9 Deus disse, atende a voz e adverte. E no verso 10 nós encontramos Samuel cumprindo o que Deus já havia mandado. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo. Samuel então, ele cumpre a vontade de Deus. Porque às vezes a gente ora, Deus, qual é a tua direção? E aí depois que a gente ora, não é essa a vontade de Deus, deixa eu orar de novo. Senhor, me mostra qual é a tua direção. Me fala através da mensagem, através do estudo bíblico, através de alguém, e aí Deus fala, e você diz, não é essa a vontade de Deus, e você fica procurando a vontade de Deus, aquilo que você quer fugir. Mas Samuel, ele escuta a direção de Deus, a voz de Deus, e então ele diz ao povo o que o povo precisava ouvir, ele é fiel à direção de Deus. Antes de ser fiel ao que você deseja, você precisa ser fiel à palavra de Deus. Antes de ser fiel à sua vontade, você precisa ser fiel ao chamado de Deus para você. Porque se você procurar essa fidelidade, estabelecer essa fidelidade com base em circunstâncias e em pessoas, uma hora ela vai ruir. Então Samuel, ele escuta a palavra, ele mantém-se fiel, ele exorta o povo, então, do verso 11
até o verso 22, essa exortação, até o verso 18 especificamente, é a exortação de Samuel ao povo, qual seria a responsabilidade do povo, quais seriam os direitos do rei em relação ao povo. E aí, qual é a postura de Samuel diante disso? Toda a história a gente observa, se você continuar lendo depois em casa, você vai perceber isso no capítulo 10, no verso 1, Samuel, ele ungiu Saul como rei. Se ele fosse abandonar, ele dizia, então agora é com vocês, mas não, antes de qualquer coisa, ele tem um compromisso com Deus, e é isso que nós precisamos lembrar. Quando eu sou rejeitado pela minha família, eu tenho um compromisso com Deus, e a aliança que eu fiz com a minha família foi diante de Deus. Quando eu sou rejeitado pelas pessoas, eu lembro que eu tenho um compromisso com Deus, e esse compromisso é amar o próximo como a mim mesmo. Quando eu sou rejeitado pelas pessoas a quem eu estou servindo, a quem eu estou dedicando a minha vida, eu preciso lembrar que antes de tudo o meu compromisso é com Deus. Então no capítulo 10, verso 1, Samuel ungiu Saul como rei. No capítulo 11, verso 14 e verso 15, Samuel reuniu todo o povo de Israel. E ali eles consagraram e eles conclamaram Saul como rei de Israel, efetivamente. No capítulo 12, verso de número 23, no capítulo 12, Samuel está exortando o povo, abandonando o seu cargo de juiz, dizendo agora é com o rei. E aí então Samuel adverte o povo dizendo, olha, vocês pecaram, e é grande o pecado de vocês. O povo então se quebranta e diz, olha, ora por nós ao Senhor, não deixe de orar por nós. Samuel falou assim, olha, meu compromisso de oração por vocês não é com vocês, é diante de Deus, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel sabia que o ministério dele como juiz havia terminado, mas o ministério dele como sacerdote não, e ele continuou orando e intercedendo pelo povo. Então ele diz, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel, ele continua exercendo o seu ministério de profeta, o seu ministério de sacerdote, e ele não desiste porque é o chamado de Deus para a vida dele, ainda que ele tenha sido rejeitado. Então lembre-se disso. Não depende de você ser aceito, ou você ser excluído ou rejeitado. É o seu compromisso com Deus. Então ore, busque a direção do Senhor. Lembre-se que você está sujeito. Jesus foi rejeitado. Você quer ser melhor do que Jesus? Não dá. Jesus ele ainda diz, olha, se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus criados, quanto mais os seus domésticos. Porque assim fizeram em relação ao Senhor, perseguiram, rejeitaram. Nós não seremos diferentes. Então Samuel ele continua sendo fiel à palavra de Deus, fiel ao seu chamado, obedecendo à direção do Senhor, continuou exercendo. E ele continuou orando, orientando o povo, e nós vamos seguindo a história. Ele participa ali orientando Saul no ministério dele como rei, e logo depois Deus orienta Samuel a ungir um novo rei, e Samuel está pronto para obedecer à voz do Senhor. Samuel quer ungir o primogênito de Jessé, mas ele ouve a voz de Deus dizendo, Samuel, não é esse, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. Samuel então ungiu Davi como rei de Israel. Em todo o tempo, ele sempre foi fiel ao Senhor. Não perca a sua fidelidade a Deus, o seu compromisso a Deus por causa de pessoas ou com quem quer que seja. Eu quero encerrar dizendo que Jesus foi rejeitado. Que Jesus ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Jesus, num determinado momento da sua vida, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, porque nem os irmãos dele criam que ele era o Salvador, depois que eles vieram a crer. Mas nem no primeiro momento eles criam nisso. Jesus desceu, deu tudo dele. E às vezes nós ficamos entristecidos porque nos sentimos dando tudo de nós e não recebendo isso. Você pode se sentir isso, pode ter
esse sentimento, mas isso é possível. Estamos sujeitos a isso. Jesus passou por isso. Ele ensinou e ele falou aos discípulos em Marcos 8,31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus veio ao mundo, foi rejeitado por mim e por você. Ele é rejeitado quando nós pecamos, quando nós desobedecemos à vontade de Deus, à palavra de Deus, como se nós virássemos as costas para Ele, e nem assim, mesmo conhecendo-nos, mesmo nos vendo como pecadores e falhos, Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Nós aprendemos a graça, porque fomos alvos da graça de Deus, mesmo sem merecer. Jesus não desistiu do ministério dele para nos salvar. Ainda que as pessoas não mereçam, ainda que a sua volta pessoas não mereçam, você não desiste do seu ministério, você é fiel a Deus, porque você sabe que você mesmo foi alvo dessa graça. Você foi alcançado e fortalecido sem merecer. E porque você quer servir porque as pessoas merecem, porque você só quer fazer quando elas merecerem. Não, não é assim. No todo o exemplo vale, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós manifestamos graça porque Ele manifestou graça a nós primeiro, nós somos fiéis até a morte para servir, porque Ele foi fiel até a morte para nos servir, nós damos a nossa vida para o reino de Deus, porque Ele deu a vida dEle para o reino de Deus, nós damos a vida para alcançar outros e salvar outros, porque Ele deu a vida para nos salvar. Que nós lembremos disso e que jamais tenhamos motivos para desistir, ainda que sejamos rejeitados. Não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista das pessoas que Deus colocou à sua volta. Antes persevere, porque Jesus, mesmo tendo sido rejeitado, Ele não desistiu de mim e de você. E que esse seja o motivo. E o que nós celebramos aqui é essa verdade, que aquele que foi rejeitado pelos homens, Jesus diz, a pedra, citando o profeta, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, que é a pedra de salvação, que é a rocha sobre a qual a igreja dele foi edificada, que é o Senhor Jesus Cristo.